sempre ajudei e sempre vou ajudar. Tá? E essa é uma forma de ajudar, eu estou sempre à disposição. Não, então... Porque a gente precisa formar melhor os nossos alunos. Exatamente. Por exemplo, esse é o primeiro curso de graduação do Estado, porque os cursos que tem aqui são, por exemplo, pelo Senac, por outras instituições, mas ao nível técnico prático, sabe? Fazer pão, trabalhar em rotisseria, confeitaria. Aqui eles estão tendo realmente a prática efetivamente. Então, eu acho que ter um contato com alguém que já é experiente, que já tem um contato e um cacique na área, vai com certeza fazer a diferença para eles. E as perguntas que eles vão fazer, obviamente, vão ser nesse sentido. Tá? Então, o pessoal está entrando aí, a coordenadora já entrou também, e já disparei o link, estou só aguardando. Gabi, se você quiser falar alguma coisa enquanto o pessoal vai entrando, enfim, né, até falar mesmo com o chefe. Você faz parte deste grupo? Desculpa, a coordenadora é a que vai falar agora. Gabi, seu áudio está desativado. Boa noite. Oi, seu Francisco, boa noite. Me chamo Gabriela, sou coordenadora do curso de gastronomia aqui na Unimeta. É um prazer imensurável ter o senhor aqui com a gente hoje para essa experiência. Creio que vai agregar bastante na vida dos alunos, né? Para eles levarem essa experiência com o senhor por toda a carreira deles. Eu, como profissional da gastronomia, me formei fora e tive que vir para cá para conseguir aproveitar mais da gastronomia acriana, né, que é pouco conhecida, a gastronomia amazônica, né. Então, eu tento passar toda a experiência possível para os alunos de gastronomia aqui no Acre. Por ser a primeira graduação, a gente tenta dar uma atenção especial, né. E a sua presença hoje vai ser ilustre para a gente, vai ser maravilhosa. Fico muito agradecida pela sua disponibilidade com a gente. É o que eu falei agora há pouco, né? Tudo que é para ajudar na formação de novos profissionais, isso eu carrego comigo há muitos anos. Eu estou sempre disposto a ajudar. E aí, só te fazer uma observação, assim, a culinária amazônica, ela não é só desconhecida, não. Ela é pouco valorizada, viu? Na minha opinião. A gente tem que valorizar mais a nossa terra. Exatamente, é pouco valorizada, né? Até a gente mesmo que mora aqui, não valorizamos tanto ela quanto ela merece, né? Então, a gente tenta passar toda essa experiência para os alunos, até que eles tenham esse olhar também para essa gastronomia, que eles tenham essa valorização e levem para a carreira de trabalho deles, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse sentimento com a gente de cozinha, da cozinha que a gente veio, da cozinha raiz, onde a gente foi criado. Concordo. Só aguardando o restante dos alunos, porque como a gente havia combinado às 19, então eles estão entrando aos poucos, mas já temos alguns aqui. Que hora a gente combinou? 19, que é 19 daqui, no caso, né? Desculpa, aí já são quase 21, pelo horário. A gente está um pouquinho atrás ainda. Nem sabia que tinha fuso horário aí, pô. Às vezes a gente tem 3 horas de fuso a menos em relação a vocês. O bom é que vocês estão mais perto do Canadá do que eu, né? Ainda assim, para ir para lá, vai ter que ou ir por Brasília ou então aqui pelo Peru, enfim. Não dá para ir direto daqui. Uma pena, né? Estamos um pouco... Mas, pelo menos, o nosso horário é igual ao deles, né? Nova York, Canadá, o nosso fuso é igual. Vocês estão muito chiques. Boa noite. E seu Francisco, o senhor já conhece por aqui, nessa região? Já veio passar um calor por aqui? Eu fui até Belém do Pará. Só. Acho que... E olha que eu achava que eu conhecia o Brasil, hein?
Muita coisa para conhecer no Acre, viu? Vim provar a nossa famosa farinha, os peixes da região, então já fica até o convite. Quando passar tudo isso, eu vou dar uma aula aí na faculdade. Eva! Maravilhoso, vai ser muito bem recebido, pode ter certeza. Eu tenho uma receita incrível, que ela é feita em 3 minutos. Olha só. Gente, então eu estava até falando com ele, como ele está acessando pelo celular, quem tiver pergunta, manda aqui no chat, tá? Que aí eu faço a leitura, identifico quem fez a pergunta, e aí a gente aguarda a resposta do chefe para ter uma organização um pouco mais nas nossas falas, tá? Alguns já me mandaram a pergunta, mas vocês vão mandando por aqui pelo chat. Quantos alunos são nesse grupo? Nesse aqui, 26. Claro. Que ainda estamos na primeira turma, né? Então Qual é a média de idade dos alunos? Então, a gente tem alunos de 18 até 60, 63. A gente Tem um aluno de 63 anos? é um curso bem diversificado, né? A gente tem Bacana. donos de pensão, tem alguns donos de restaurantes, tem todo tipo de aluno aqui. Acre. A cozinha é boa? É bem montada a cozinha? A gente, por conta da pandemia, né, a gente ainda está terminando de estruturar, mas forno combinado, termocirculador, sous vide, tudo a gente está montando. Vai ser cozinha industrial. Mas o espaço físico é bem montado? É, bem montado. Bem montado. Eu não sei se o senhor conhece a Universidade de Brasília, o IESB, mas a gente pegou o mesmo projeto deles, né? Então, vai ser ilhas, e cada grupo vai ficar na sua ilha. E na sua ilha eles vão ter o kit, panela, forno, refrigerador, então vai ser kit por ilhas. Né? Essa é a ideia. Bacana. Duração de 2 anos? Sim, 2 anos. Daí eles vão... fora esses 2 anos, né, a gente faz algumas parcerias com algumas pessoas que eu conheço que vêm dar mini cursos de sous vide, de cozinha molecular, né, que eu acho que acrescenta bastante também na graduação. É uma experiência a mais, né? Qual o restaurante mais famoso do Acre hoje? A gente tem o Lacabe, que é um restaurante que ele funciona sob reserva, né? Ele é bem conceituado aqui, mas relativamente novo. O dono do restaurante, inclusive, é presidente da Brasel. Não entendi, cortou. O dono do restaurante, inclusive, é o presidente da Brasel aqui no Acre. É a Associação de Bares e Restaurantes, né? Lembra? Que aí ele também é uma proposta mais de bistrô e tenta fazer essa valorização mais voltada para o lado amazônico, com alguns produtos mais regionais. A chefe já até ganhou prêmios, quando concorreu, né, num desses eventos. Bom, então acho que a gente pode ir começando, chefe. A primeira pergunta foi feita pelo Juan.
ele gostaria de saber qual foi o incentivo que você teve para seguir a profissão da gastronomia, ou o que levou a essa decisão de ser e trabalhar com a área da alimentação na gastronomia, no caso. Eu acho, honestamente, que já estava no coração, viu, Juan? Eu tenho uma história que, aos 7 anos de idade, eu tentei reproduzir uma salada de frutas que eu vi na televisão para homenagear minha mãe. E, na época, de vacas bem magrinhas, né? Eu lembro de ter banana, laranja e maçã para fazer salada de frutas, né? Então, naquele momento, eu descobri o quanto é apaixonante, né? O ato de cozinhar, e mais lindo ainda o ato de servir, né? Que no caso era servir minha mãe. Outra pergunta que foi feita: qual que foi o seu primeiro sentimento ao receber uma premiação tão importante quanto a Estrela Michelin? E como foi a sua trajetória até essa conquista? O Wesley que está perguntando. Boa pergunta, hein, Wesley? Menino inteligente, hein? São dois fatores aí, né? Primeiro, a satisfação, ela é de dever cumprido, né? De longos anos de dedicação. E a segunda parte da resposta é que eu nunca trabalhei para ganhar uma estrela. Não era meu foco, não era meu pensamento. Eu só trabalhei muito, com muita dedicação, sem medir esforços. Eu tenho um perfil de trabalhar em restaurante, chegar muito cedo, sair muito tarde, acompanhar todos os processos, inclusive compra, verificar a qualidade de produto, o quanto compra, como os cozinheiros produzem. Eu sou aquele chefe considerado chato, estou sempre no ombro do cozinheiro, ou ajudando ou questionando, né? Ajudando para produzir e questionando para ajudar na formação individual, né? Então, nunca foi o foco. E mais uma coisa, né? Os prêmios, né? Eles são basicamente a escalada de uma montanha, né? Então, você sobe na montanha, aprecia toda a paisagem, mas tem que descer para voltar para a realidade e continuar trabalhando. Né? Você não pode continuar lá em cima, senão você se perde. O prêmio, eu acho que é muito nessa linha. Você ficar muito na montanha, você se perde. Uma outra pergunta: qual que foi o maior incentivo que você teve a maior dificuldade, desculpa. Qual foi a maior dificuldade que você passou nessa carreira profissional, desde então? Isso, uma aí eu acho que... Quem fez o a Juan, pergunta? desculpa. Quem fez foi o Juan. O Juan de novo? Sim, mandou aqui. Porque ele queria saber a dificuldade e qual tinha sido a sua trajetória. A resposta é o seguinte: a maior dificuldade da minha carreira, ela foi e né, sempre a forma de lidar com os fracassos. São inúmeros, né? Na carreira profissional, eu posso falar da minha profissão, que é a que eu exerço, né? Uhum. Ela é muito mais fracasso do que sucesso. Eu posso garantir isso. Ok. O Wesley, que é um grande fã seu, né? Eu acho que dentro aqui toda a turma ele ficou extasiado quando soube, entrou em êxtase quando soube que você participaria aqui com a gente. Então, ele perguntou qual foi a principal diferença
que entre a cozinha profissional de um restaurante renomado e a do MasterChef, né, que foi a sua primeira competição, em relação à pressão, à emoção de estar na final, e como que foi lidar com tudo isso já por conta dessa experiência profissional que você tinha antes de entrar no programa. Como é o nome quem fez a pergunta? Wesley Yuri. Ô, Wesley, as duas coisas, elas são muito complicadas. Elas requerem muita dedicação e comprometimento. É uma palavra bonita, mas difícil de ser entendida pelas pessoas que trabalham na minha área. As duas situações, tanto na televisão quanto no restaurante de renome, tem muita pressão e exige muita dedicação, né? E eu digo assim, são dois projetos diferentes que você tem que trazer na mala, dedicação e comprometimento ao extremo, né? A diferença de um para o outro é que num grande restaurante eu sou avaliado pelo cliente e na televisão eu sou avaliado pelo Brasil. Sim. Inclusive, né, acho que até mesmo a gente se apega aos competidores e é um momento que a gente conhece vários profissionais, a gente acaba torcendo e ali sofrendo tanto quanto vocês quando vocês estão realizando a prova. Porque eu acho que a pressão, enfim, né, deve ser gigante. Para quem já é profissional, talvez consiga tentar lidar um pouco melhor com tudo isso, mas ali você, como você falou, é a nível nacional, tá vendo? Se você acerta, todo mundo pode te elogiar, mas se você peca por alguma coisa, os comentários estão muito presentes hoje nas redes sociais, enfim, esse feedback chega muito mais rápido para você. Não, tem um agravante, né? O profissional tem a coragem de se expor para ser avaliado. Isso é muito difícil. Você imagina a minha cabeça, um profissional de mais de 30 anos de profissão, se eu saio no primeiro programa, um exemplo. Não que desmereça quem saiu no primeiro programa, mas você colocou toda a tua carreira em jogo, né? E não teve a oportunidade de mostrar. Isso mesmo. A Tatiane está perguntando uma sugestão, né, em relação ao momento de finalizarem a graduação, o que vale mais a pena procurar? Especializações ou já logo buscar uma experiência profissional realmente? Deu uma falhada aí, não entendi a pergunta. Falhou. Ok. A Tatiane está perguntando qual é a sua recomendação para eles quando eles terminarem a graduação. Se vale a pena procurar especializações na área para se aprofundar ou já logo partir para o campo profissional, buscando experiência, enriquecer currículo, sofrer na prática? Eu diria que vale a pena ir direto para o fogo para saber se é isso mesmo que você quer. E a especialização, os cursos, o aprimoramento no segundo plano. Mas eu iria direto para uma cozinha de verdade para saber se é isso mesmo ou não. E aí, galera, vocês têm mais perguntas? Podem ir colocando aqui no chat, tá bem? Tiago, se você quiser falar pelo microfone a sua pergunta também, tranquilo. O Tiago perguntou como é que é acertar o ponto perfeito do camarão sem poder provar, né? Que todos os programas desde então, eu acho que
o senhor sempre colocou essa questão de ser alérgico e ter essa dificuldade, mas que isso não é justificativa para não tentar executar a prova ou realizar o prato como foi proposto. Então, ele quer a dificuldade em acertar o ponto perfeito do camarão sem poder provar, no sentido de como lidar com o eventual problema de por conta de gripe, alergia, enfim. Essa é fácil responder, né? Quem fez a pergunta? O Tiago. Tiago, esse ano, dia 20 de janeiro, eu fiz 34 anos de profissão. É isso. E aí perguntaram também como fazer para lidar melhor com as críticas que recebem. Porque como a professora Gabriela falou, muitos aqui da turma, eles já trabalham profissionalmente, né, no sentido de trabalhar com alimentação. Então, a gente sabe que, como já foi colocado também, existe essa pressão, o nome que está em jogo, enfim. Então, existe alguma maneira de tentar lidar um pouco melhor com as críticas ou, enfim, aceitar e tentar fazer uma reflexão em cima delas? Eu acredito muito da seguinte coisa. Nós temos, como profissionais, de ter a certeza do que a gente está fazendo. De todos os processos. Exemplo, eu gosto de chegar no restaurante, na maioria das vezes, 7h30 da manhã. Por quê? Primeira coisa, eu vou no estoque e vou conversar com o meu estoquista. O que foi comprado, de que maneira foi comprado, como chegou, estava bem embalado, refrigerado, está bem acondicionado. E aí depois eu vou nas minhas câmeras frias. Eu olho uma por uma, as 3, congelado, resfriado e laticínios. Olho tudo. Vou para a cozinha, eu peço para cada prato. Se vocês entendem, né? Sim. Entendem? Oi? Oi. Entendem. Praça entende, né? Eu vou em cada praça e peço para o cozinheiro subir tudo para cima para a gente olhar. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter como profissional a certeza do que você está fazendo. Para quando vier uma crítica, você também tem a certeza se está legal o trabalho ou não. Né? Eu, muitas vezes, fui criticado no restaurante e eu não acompanhava muitos processos e ainda achava ruim com a crítica. Na realidade, muitas críticas são para uma oportunidade que a gente possa melhorar, entendeu? Então, eu sempre digo assim, você tem que ter a certeza de como você se conduz. Porque eu conheço um monte de chefinho famoso aí que chega na cozinha 2h da tarde para fazer o almoço que começa meio-dia, né? Sim. Então, e só grita e não produz nada. Aí vai embora, volta à noite, fica 2 horinhas no jantar e vai embora. Não acompanha nada. Então, quando vem uma crítica, ela pode ter muito fundamento ou pouco fundamento, entendeu? Sim. Eu acho que essa sua fala, ela é muito pertinente, porque, por exemplo, nesse primeiro semestre, eles estão tendo noções em relação à organização de cozinha, manipulação e higiene de alimentos, entender conceitos, entender o que a legislação cobra, e eu acho isso muito importante, essa sua fala, justamente porque quando a gente trabalha muito ou tem um longo período de experiência em determinada área, alguns profissionais podem cair, talvez, no erro de achar assim, eu já sei de tudo, então eu não preciso me preocupar em me reinventar, ficar atento a esses cuidados que você falou de verificar a câmara, verificar tudo que está ali no seu ambiente de trabalho para se certificar. E só assim realmente você tem controle de toda a sua produção. Porque se você demanda e às vezes não
tem ali o momento de certificação, querendo ou não, é o seu trabalho que está sendo posto em jogo, porque é uma equipe, mas a gente sabe que quando trata de um chefe, a referência é sempre os louros e os ônus sempre vão para uma pessoa, né? Então, acredito que é muito pertinente esse momento, essa fala, justamente para que eles também compreendam que cozinhar é muito bom, mas entender um pouco da legislação, da teoria, também é muito importante para a construção deles enquanto profissional também. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Foi perguntado aqui, quando terminam a graduação, sabemos que não somos chefes. Quando que você se sentia um chefe? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que nunca. Porque chefe, na realidade, é um status, né? É um status que você ganha dentro da sua profissão. Chefe não é profissão, é um status, né? Profissão é cozinheiro. Quando você é mais jovem, no meu caso, você se deslumbra muito com isso, né? E eu, por muitos anos, eu evitei colocar nome na minha doma, né? Hoje tem aqui. E eu acho que meu período de chefe mesmo foi pouco. Eu cheguei no pico, entendi a lógica, e hoje eu luto muito para ser um líder, assim, e um excelente cozinheiro. É o que eu mais luto. Me tornar um excelente cozinheiro e um líder. O chefe é um status, assim. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, como é que faz para ser chefe? Eu falo, esquece isso e busca incansavelmente se tornar um excepcional cozinheiro, que sabe bases, que sabe fazer área fria, área quente, sobremesa, massas, porque é isso que os chefes procuram hoje. Às vezes você vai ler um currículo, 2 meses num lugar, 3 meses no outro, não sabe fazer nada. Muitas vezes não sabe fazer nada. Não sabe fazer um nhoque, que isso é uma coisa que você aprende em casa, né? Então, a minha dica é, ao invés de deslumbrar para ser chefe de alguma coisa, lute incansavelmente para se tornar um cozinheiro de extremamente excepcional, que saiba fazer, não precisa nem dominar, pode dominar uma praça, mas que entenda fazer uma mousse, fazer um tiramisu, preparar salada, massas, risotos, peixes, carnes, né? Tem gente que não sabe grelhar uma carne e usa um nome de chefe na doma. Eu acho que isso é bem interessante, porque muitas pessoas acham que, enfim, né, é como se fosse uma especialização ou mestrado. Você faz gastronomia e aí, depois de um tempinho, você vai lá, faz uma prova e pronto, você é o chefe e agora você deve ser respeitado como um tal. Então, é bem importante a gente ter esse ponto, realmente, que você não torna-se chefe, né? Você faz o melhor da sua parte, da sua profissão, com atenção e zelo, e isso você já garante 100% de tudo. A próxima pergunta é do Moisés. O Moisés é um dos nossos alunos que, como a gente estava falando, né? Temos alguns dos alunos que já trabalham profissionalmente na área. Então, ele quer perguntar, perguntou, você acabou se tornando referência para muitos jovens cozinheiros. Como lidar com essa responsabilidade? É necessário sempre se reinventar na culinária? Isso é ser chefe também? Não, se reinventar não é questão de ser chefe, não. É uma necessidade do ser humano. Tanto é fato que essa pandemia, todo mundo vai ter que se reinventar para sair dela, né? Se reinventar é uma necessidade humana. Na nossa profissão, se reinventar
na minha profissão de cozinheiro, se reinventar está muito ligado ao sucesso e ao fracasso, né? Se eu consigo me reinventar sempre, eu galgo para o sucesso. Se eu não faço isso, eu caminho para o fracasso, né? Entendeu? Uma pergunta muito inteligente, viu? Eu gostei da pergunta. Tomando um gancho também em relação à questão da pandemia, né, que a gente está passando agora, eu até queria saber, e agora é uma pergunta mais pessoal, realmente, qual que é o limite quando em se reinventar e ter um outro perfil de cozinheiro? Porque, por exemplo, existem os profissionais que a gente conhece que trabalham ou com comida mais amazônica, ou então mais voltado para patisserie, enfim, como que eu consigo me reinventar sem ultrapassar esse limite da minha referência enquanto trabalho? Eu acredito muito que a reinvenção, ela só consegue vir depois de um amadurecimento. Eu, por muito tempo, caminhei dentro de cozinhas e bailei em cozinhas, em tipos de cozinha, tentando buscar a que mais eu me identificava, né? Fazer uma analogia, né? Às vezes você está na escola, aí tem a tribo dos skatistas, a tribo dos tatuados, a tribo do sei o quê. Qual é a tribo que você se identifica? Se você se sente bem. A cozinha é a mesma coisa. Ela só vem, você só consegue se reinventar depois que você encontrar no seu coração a cozinha que te representa, que te faz feliz, te agrada o teu coração, entendeu? Eu já passei por todas as cozinhas aí, só não cozinha japonesa, tailandesa, que aí vai muito do extremo. Mas a minha formação técnica é francesa, a cozinha brasileira por origem e a italiana por gosto. Então, eu bailo por 3 cozinhas. Hoje eu tenho uma cozinha definida no meu coração. A partir desta cozinha, eu consigo me reinventar. Enquanto eu estou em amadurecimento, eu não consigo me reinventar. Entendeu? E aí, só para completar a pergunta lá, Moisés. eu me sinto, eu não tenho nenhum peso de ser referência, nem acho que eu sou tão referência assim, mas eu tenho um orgulho enorme, porque eu comecei com 12 anos, com 20 anos, 21 anos eu era chefe de um restaurante, com pessoas muito mais velhas do que eu, que nem me ouvia. Sempre valorizei o jovem talento, né? Sempre, foi uma coisa muito importante. E se hoje, através da televisão, eu inspiro outras pessoas, independente da idade, o garoto de 18 ou o homem de 60, eu só me sinto lisonjeado e orgulhoso, que é uma busca que eu quero ser um bom exemplo para uma geração que, às vezes, a gente olha tanta gente com maus exemplos e se posicionando tão distorcidamente do que realmente é a nossa profissão de cozinheiro, que eu fico triste. Então, eu gostaria de, sim, ser um bom exemplo inspirador da profissão. E, se Deus quiser, no futuro, eu quero devolver tudo que eu aprendi ao longo da carreira para as pessoas em forma de ensinamento e formação. E eu acredito que você já está fazendo isso, né? De se disponibilizar no seu... Deu sim. Não, tranquilo. Eu acredito que está dando para ouvir também. E eu já parabenizo, porque você já está alcançando essa atividade. Então, o fato de você se disponibilizar para vir falar aqui com alunos do Acre, então isso é muito grande. É uma experiência ímpar para eles e que vai ficar marcado na trajetória. Então, é isso mesmo, é construção, geração de conhecimento. A experiência levando para aqueles que estão começando a ingressar nessa área e até como um incentivo também, tá? Porque a pandemia acabou dando uma jogada de água nos ânimos, né? Primeiro semestre, enfim.
Então, eu acho que isso melhora muito o astral para seguir e levar no peito a responsabilidade que é tornar-se cozinheiro. O Newton perguntou como é que é lidar com a pressão, o tempo curto e ter a criatividade para a realização de um prato. É muito difícil, né? Porque a pressão, você tem a pressão por si só, né? A necessidade de entregar sempre o melhor, né? Isso é para mim, é o mais difícil, a questão do horário. Porque às vezes você faz um prato, ele demora para ser construído. E lá não, você não tem esse tempo. É 45 minutos, dependendo da prova, né? Essa semana, o Caio, que participa comigo do Mestre Sabor, que é um mineiro, ele falou assim, numa live dele, que o pessoal perguntou assim, quem você gostaria de ir para a final, né? Aí ele fala com quem gostaria, aí eu estava assistindo, eu falei assim, eu queria ir com você, né? Aí ele falou, você não, porque você é uma enciclopédia. Se for a prova de pedra, você vai ter no mínimo 3 receitas de pedra, e eu não tenho, né? Então, a experiência ajuda muito nesse momento, né? Então, até complementando a pergunta, o tempo que vocês têm realmente no programa é o que é divulgado lá? Porque eu sempre achei que meio que vocês começavam a fazer uma preparação e aí a finalização é que era no tempo dado. Então, vocês fazem tudo do zero realmente. É a pressão que a gente vê, é a pressão de vocês mesmo. É exatamente isso, sem tirar e nem pôr. Assim, então, realmente, é preciso ter muito fôlego. Acho que essa é a palavra, é fôlego e segurar. A Camila... desculpa, pode falar, chefe. Eu só queria fazer uma observação seguinte, só através da televisão, o Acre, vocês me conhecem. Então, a televisão tem uma conotação extremamente importante nesse sentido, entendeu? De expandir e divulgar. Isso é bacana. Ela só não diz a realidade, que a televisão não a nossa profissão não é glamour. Não tem só glamour, você trabalha com a câmera na tua cara, né? A nossa realidade profissional ela é extremamente dura, pesada e tem que ter muita paixão. Eu diria que é quase uma doutrina a nossa profissão. Excelente. A Camila perguntou, no início da sua carreira, alguém te inspirou? E atualmente, quais chefes lhe inspiram? Boa pergunta, né? Eu venho de uma geração que os meus ídolos, né? Nem sei se vocês conhecem, mas vocês podem pesquisar. Joël Robuchon, na França, na época 6 estrelas Michelin, 3 em Mônaco e 3 em Paris, no Champs-Élysées. Monsieur Paul Bocuse, são Georges Blanc, Michel Bras, Lenotre. Então, eu sou da velha guarda, vamos dizer assim, né? 2 desses chefes, que é Michel Paul Bocuse e Joël Robuchon, já não estão mais entre nós, né? Eu tenho, no Brasil, Lohan, que eu trabalhei 5 anos na escola dele, Alex Atala, Emmanuel Bassolé. Mas eu tenho 2 pessoas que me inspiram até hoje, que não são tão famosos. Um é o chefe Taim, que mora em Teresina hoje, que é um cozinheiro excepcional. Tudo que ele pega, você vê ele trabalhando, é uma coisa linda de se ver, né? E um cara chamado Paulo, que era um dono de uma padaria que eu trabalhei aos 16 anos de idade, que foi um pai para mim, que me orientou muito ao que eu sou hoje. Então, essas 2 pessoas são referências muito importantes para mim. Sim.
O Alessandro fez uma pergunta. O que é mais difícil? Criar um prato novo ou executar um que já é conhecido? É igual. É tudo a mesma dificuldade. Não muda nada. É o mesmo grau de dificuldade. Foi perguntado também como que é lidar com a relação entre as pessoas e a organização dentro da cozinha. Existe uma hierarquia, né? Como que faz para, além de fazer as preparações no tempo certo e da maneira correta, manter toda essa parte de apoio e de profissionais em ordem, que tem personalidades diferentes, dias diferentes, enfim. Então, como que coloca tudo isso em ordem? Tem que ser um psicólogo, né? Porque cada um tem uma formação. Eu sempre digo que a cozinha é um caos organizado. Cada um tem uma formação, cada um foi educado de uma maneira diferente, né? Tem que ser muito psicólogo, né? Senão, não vai para frente, não. Eu uso muito o exemplo do fazer. Eu, pessoalmente, uso muito o exemplo do fazer. Eu gosto muito de fazer tudo para as pessoas aprenderem como é que eu faço. Eu sou um chefe muito participativo. Okay. O Reginaldo perguntou: há uma grande gama de cozinheiros brasileiros que trabalham fora do Brasil. Qual é a visão deles de cozinha brasileira? Quem trabalha fora? Isso. Eu não entendi a pergunta, desculpa, não entendi a pergunta. Pelo que eu entendi, ele quer saber, porque, por exemplo, para quem trabalha no Brasil, entende quais são as características alimentares, as relações, os temperos, porque é muito nosso, é muito de apropriação realmente cultural, mas para eles que estão em uma outra cultura, como que consegue visualizar a ideia de gastronomia brasileira? Porque a gente estuda a francesa, a italiana, tem as incorporações, mas o contrário também acontece? Eu acho que não, porque é muito mais difícil você ter na Europa produtos brasileiros. E a cultura alimentar é totalmente diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, na França não come arroz, né, feijão como a gente come aqui, entendeu? Então, quem está lá deve sofrer muito porque eles lá não têm a referência dos produtos. Você não tem os produtos à mão, né? Você tem outros produtos com extrema qualidade, mas você não tem os produtos brasileiros. Eu acho que tem uma dificuldade muito maior. Produtos tanto da nossa terra como de fora, muito maior. O Clisman perguntou: você já se considera um profissional realizado ou ainda possui algum sonho ou objetivo profissional? Não. Se eu tivesse me considerando realizado, eu tinha que aposentar, né? E eu não penso nessa hipótese nenhuma, né? Eu sou realizado. Eu não penso que eu vou parar de fazer as coisas. Agora, eu tenho um grande sonho pessoal, que ele foi se formando ao longo da minha vida, e hoje ele é muito forte na minha cabeça, que é como fazer para devolver para o universo, para as pessoas, tudo que eu aprendi com grande dignidade ao longo da minha carreira. Eu tenho uma relação muito próxima com formação, com ensinar.
Eu acho que eu tenho facilidade em ensinar. Como devolver isso? E o meu pensamento é sempre estar na cozinha. Eu me imagino velhinha de bengala dentro da cozinha enchendo o saco. Ó, o nhoque não é dessa maneira, o ponto da carne não é dessa maneira. Eu me vejo assim. Não me vejo parado, não. Ok. O Thiago Batendo com a bengalinha. para acelerar o ritmo. O Thiago perguntou qual é a se experiência internacional para a formação de cozinheiro realmente é necessária. Eu acho que tudo é válido, né? Eu acredito que tudo é muito válido. Se há oportunidade, sim, deve fazer. Você vai ter um esforço gigantesco, né? Tem que vender a casa, o carro, o cachorro, separar da mulher para fazer um estágio na França, melhor não fazer, né? Sim. Isso depende muito também de qual profissional você quer ser, né? Também não adianta fazer de tudo e no final não saber o que fazer. Aí você sabe muito de nada. Então, acho que entra muito no que você falou no início. Às vezes as pessoas têm experiências em vários locais, mas não sabem fazer o básico. Então, acho que entra muito nesse sentido também. Ixi! Eu tenho uma experiência bastante assim. A Ana está perguntando qual foi a melhor comida que você já comeu e onde é que foi? Essa pergunta é muito simples, Ana. Que isso? Não faz isso não comigo. Eu acho que são várias experiências, né? Mas eu diria que, para escolher uma, né, para escolher para Ana, foi um almoço no restaurante do chefe Bocuse, lá em Lyon, na França, um menu degustação. Na mesa estava o chefe Laurent e o chefe do Bocuse por 30 anos, né? Ele manteve as estrelas por 30 anos. E o Bocuse estava presente e veio falar com a gente, né? Então, por todo o mise-en-scène, por ser uma pessoa que eu admiro na profissão, esse foi o melhor, eu diria, o melhor momento de cozinheiro da minha vida, porque acho que a melhor comida não existe, não. São todas experiências. Foi perguntado também o que mais lhe fez querer participar dos realities de culinária, já que já existe um tempo de experiência de cozinheiro. O desafio da experiência ou o prêmio em si? Todos, né? Todos. É que, na realidade, assim, eu fui convidado a participar. Então, fui convidado para participar do primeiro, fui convidado a participar do segundo. E uma coisa que meu pai me ensinou, que as oportunidades batem a porta só uma vez. Então, você não pode deixar a oportunidade passar. Eu só aceitei por isso. Entendeu? E se eu for convidado por terceiro, eu vou de novo. Não tem nenhum problema. Eu sou marrento. Qual é o ingrediente que não pode faltar na sua cozinha? Já pensou em aderir os produtos do norte ou já faz uso dos produtos do norte? Já faço há muito tempo. Eu valorizo muito produto local. Eu valorizo o produto do norte quando a gente traficava eles, né?
por amizade, alguém traz uma caixa, né? Hoje já tem pessoas especializadas que trazem, mas eu venho de uma época que a gente traficava. Ó, manda a caixa do seu porco aqui, manda uma caixa de filhote, manda não sei o quê, manda farinha. A gente traficava quem estava indo ou vindo, né? Eu acho que a essência do cozinheiro é a valorização do ingrediente ao máximo, né? E o que não pode faltar da minha cozinha hoje é amor. Uma coisa muito difícil de encontrar nas pessoas. Fazer com amor aquilo, né? A profissão. Hoje eu tenho muita dificuldade para encontrar. Qual que é a sua definição de comida boa? Aquela que conforta meu coração, que alegra me faz sorrir automaticamente, me faz lembrar de alguma coisa, né? Isso é comida boa. Ou 3 dias de fome, como minha mãe fala, né? 3 dias de fome, tudo vai ficar maravilhoso. Também foi perguntado se você poderia citar outras escolas de culinárias que são boas e mais acessíveis. Pode ser tanto nacional como internacional. Tem muita coisa boa hoje, né? Em São Paulo tem a Escola Lohan, né? Que eu trabalhei 5 anos, é bem bacana. Na Argentina, em Buenos Aires, tem a Mouse Sebes, que é bem bacana. Não sei se existe ainda, eu fiz curso lá em 98. Na França, o Instituto Paul Bocuse, né? Em Lyon, em Paris tem o Le Notre. Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa. Ok. Mas antes de eu pensar nisso, eu valorizaria o que eu tenho na minha cidade, né? Ok. Como que você definiria o que é gastronomia? Que hoje em dia tanta gente fala, eles tentam aprender, mas na verdade a gente sabe que quando é alimentação, por exemplo, eu sou da área da nutrição, então a alimentação para mim tem um significado muito diferente do que a gastronomia considera. Então, para você, como que definir o que é gastronomia? Uma pergunta complexa, viu? Muito difícil de responder. Minha opinião sobre gastronomia é algo muito difícil, muito complexo, que até hoje, depois de tantos anos de profissão, eu luto muito para tentar fazer. Eu acho que gastronomia é, basicamente, tentar transformar o simples em algo incrível. Na minha opinião. Gostei da resposta. Foi perguntado também como lidar com o estresse dentro de um ambiente. E, enfim, como foi comentado anteriormente, né? Existem vários ânimos e tentar gerenciar isso, como que lida com o estresse, mesmo por quem é apaixonado em fazer comida, em ser cozinheiro. Quem fez a pergunta? A Alcione. A Alcione também trabalha com alimentação. Ela tem um restaurante. Boa pergunta, viu? É uma coisa muito difícil, mas antes dos ânimos estarem exaltados, porque a gente tem que montar um monte de prato, a cozinha está funcionando, existe um trabalho de base que é feito por um chefe de verdade, né? Um líder, que é ensinar a sua equipe o que é respeito. Isso é importante fazer todos os dias. Isso é que nem mandar a criança escovar dente de manhã cedo.
tem que ensinar para os cozinheiros e cozinheiras todos os dias o que é respeito. Porque aí, quando os ânimos ficarem exaltados, vai estar lá no coração o que é respeito. Ok. Eu tinha mais uma pergunta pessoal, né? No sentido, qual que você acha que é a área mais difícil da gastronomia para se trabalhar? Porque muitas pessoas, a gente vê até mesmo nos programas, que não querem trabalhar com a patisserie de nenhuma forma, porque é um dom, enfim, tentam fugir ao máximo. Você acha que essa realmente é uma área mais difícil ou existem outras que são mais complexas? Não, não acho, não. Difícil, não. Eu comecei a minha trajetória profissional, padaria, confeitaria e cozinha quente. Não vejo, não. Eu acho que tudo é uma questão de esforço e vontade de aprender e evoluir, né? Não vejo nenhuma área difícil, até mesmo a molecular, que sai um pouco, muito da casinha, que foi muito sucesso há 10, 15 anos atrás, hoje já não é tanto. Eu não acho, não. Tudo que você quer estudar, se especializar, não acho, não. Eu adoro confeitaria. Não acho nada difícil, não. Difícil é ter preguiça. Exatamente. Também foi perguntado, agora lembrando um pouco do programa MasterChef, como é que você se sentiu ao ver a emoção da Paola quando você estava empratando o peru? É um reconhecimento que não dá para explicar, né? É um encontro, aquele momento, é um momento peculiar, né? Ele acontece ao longo da carreira, é um momento peculiar que dois grandes profissionais se reconhecem, como se estivesse olhando para um espelho. Foi o que aconteceu com a Paola, né? São momentos raros. Um insight profissional. O Reginaldo perguntou que, enfim, ele falou, hoje temos várias opções de comer, tanto as comidas de rua, como os restaurantes internacionais, enfim, o acesso a tipos diferentes de alimento e alimentação está bem mais dinâmico. Qual que é a sua opinião sobre as comidas de rua? Eu adoro, são necessárias, né? Eu acredito que quem vive, né, da profissão tem que entender e ter passeado em todos os sentidos, né? Eu adoro comida de rua, pastel todo domingo, eu como 2 pastel de carne, caldo de cana, adoro comida de rua, né? Agora, para um grande restaurante e para comida de rua, vale a mesma regra. Comida boa, comida ruim. A diferença é que no bom restaurante eu vou pagar muito caro para comer mal, às vezes, né? E dói mais. Às vezes o pastel está no ruim, mas ele custou menos, né? Mas a regra para os dois é a mesma coisa. Comida boa e comida ruim. Ok. E muitas vezes é mais fácil comer mal num restaurante chique do que na rua. Isso é verdade. Foi perguntado também em relação à sua participação, né, em nível nacional, de participar dos programas. O que fez realmente tomar essa decisão e como ou quanto isso impactou na sua carreira profissional depois? Se abriu mais portas, se ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Enfim, como que impactou ser uma figura conhecida publicamente agora? Eu acho que a primeira coisa, assim, nada é fácil na vida. Não existe essa palavra, nada é fácil. Tudo é mediante muito trabalho, muito esforço, né? É óbvio que o programa me colocou num patamar que, aonde eu vou, qualquer lugar,
Eu sou reconhecido. Eu fui inaugurar um restaurante em Belém do Pará, dentro de um shopping, quase que eu não consigo trabalhar, né? As pessoas me conhecem. Então, isso é bacana. Depende muito do ponto de vista. Para alguns participantes, é um pânico, né? Onde você vai ser reconhecido. Então, eu diria que, para mim, foi extremamente bacana, importante, mas muito mais uma visão de inspiração. Eu tenho muitos relatos de que eu inspiro algumas pessoas, tanto na minha área como fora dela, pela luta, pela determinação, pelo foco. Então, isso já me garante uma vantagem enorme. Entendi. Também perguntaram de onde surgiu a ideia de fazer uma linguiça de camarão. E o mais interessante, combinar com feijão verde. Eu achei que ninguém ia perguntar isso, viu? Aqui nada passa despercebido. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir assim. Eu, por muitos anos, eu sonho com comida. Então, eu tenho um caderno com lápis que eu acordo, sonho muito, acordo e desenho esses pratos. E nunca eu tinha divulgado isso para ninguém. Eu tinha medo que as pessoas poderiam pensar, né? E no MasterChef eu divulguei isso. Eu sonho, eu tenho um caderno, né? Tá sempre na minha mochila. Não é sempre, mas tem, né? Às vezes tem. E um desses pratos é a linguiça de camarão, que estava desenhada há 2 anos, 3 anos guardada. E ela é a única que tem um sonho diferente, porque eu tenho no sonho eu tenho uma relação muito com mato, né? Com folhas baixas, folhas grandes, verdes, baixas, relação com o vento e com o mar. Então, esse prato, ele representa a minha história profissional. Pelo simples fato de o mar, através do camarão, ele me entrega a delicadeza. O feijão verde, ele representa o terroir. O terroir, que é a terra. E eu gosto de dizer que é a terra molhada depois da chuva. E o limão siciliano me entrega a acidez, que é referente aos dias de trabalho dentro de uma cozinha. É muito interessante saber a simbologia por trás, porque às vezes a gente vê ali uma preparação, o chefe ele só quis inovar e às vezes para a gente fica, meu Deus, não combina na vida real, mas entendendo essa parte e muito pelo que o senhor falou anteriormente, de que fazer alimentação é dar significado, é promover sensação na pessoa que está tanto fazendo como também para quem vai consumir esse alimento, né? Então eu acho que sabendo agora dessa informação, os alunos já vão ter uma outra visão também. O Matheus perguntou qual foi a... Mas isso é um estágio de... Isso é um estágio que a gente tem que trabalhar, os profissionais, porque é a valorização máxima do ingrediente. No caso desse prato, ele tem uma referência toda da minha história profissional de vida, uma simbologia, né? O pessoal até critica que eu fiz esse prato na final do MasterChef. Não foi. Eu fiz a linguiça com espuma de pupunha com coentro. Eu fiz uma versão lá. O prato original, quando eu sonhei, desenhei, é o que eu apresentei no Mestre Sabor, que é feijão verde, molho de limão siciliano e a linguiça de camarão. Só depois de muitos anos eu entendi o sonho, né? O que ele simbolizava para mim. Então, é isso que a nossa grande responsabilidade do cozinheiro, né? O quanto você pode valorizar o ingrediente ao extremo. E são preparações extremamente simples. Se eu te ensinar, você consegue fazer. Porque não tem não é pirotécnico, né? Não é inventado. É uma receita extremamente simples
e tem toda uma referência de vida, dos meus anos de profissão. Né? E eu acho que, acompanhando um pouco agora mais a temática da gastronomia mesmo, eu vejo que os grandes profissionais dessa área cada vez mais estão nesse sentido de dar sentimento ao alimento, porque eu acho que hoje, por conta, enfim, dessa facilitação de você ter qualquer alimento à pronta entrega, não depende mais de você estar em determinada localidade, todo mundo já consegue produzir, então a gente consegue alimentos que são inerentes aí da região do Sudeste, aqui no Norte e vice-versa. Então, eu acho que é importante a gente se preocupar também na valorização e dar um sentido para a refeição, para a preparação que a gente está executando, justamente nesse sentido que foi dito, para valorizar, refletir a nossa experiência, enfim, tratar o alimento realmente com sentimento e a importância que ele tem dentro de um todo. E às vezes eu acho que muitos profissionais acham que para ser um bom chefe ou então um bom profissional da área é fazer preparações que são muito difíceis, tem várias técnicas, e às vezes você consegue fazer um prato de excelência fazendo o simples que é muito gostoso também. Eu posso falar por experiência própria, sabia? Que é o seguinte, às vezes eu já fiz isso, eu já cometi esses erros, fazer pratos com preparações tão loucas que o cliente nem entende, e às vezes fazer prato com preparações tão simples e encanta. Então, é sempre bom entender o que você é como cozinheiro, o que você tem à mão, e o que você tem à mão com frescor, com origem, de que maneira você, como cozinheiro, pode transformar aquilo em uma coisa incrível. É isso que eu falei, é o que eu falei lá atrás de gastronomia. Gastronomia, para mim, é a dificuldade enorme de transformar o simples em algo incrível. Entendi. A Ana perguntou como que você faz para segurar a ansiedade dentro de toda essa realidade. Não é fácil, não, porque eu tenho problema com ansiedade, viu? Eu sofro muito, né? E às vezes eu até compenso a ansiedade comendo, né? Por isso que eu tô gordinho, né? Mas ansiedade é um negócio que tem que ser muito bem trabalhado, porque tá atrapalhando a vida, assim. Eu tenho problema com ansiedade. Perguntaram também em relação à lagosta Wellington. O que estava sentindo ali no momento, nos últimos segundos, para empratar? Desespero. Desespero total, né? Eu achava que não dava tempo. É interessante. Eu nem sei, não dá para pensar. Né? Na hora ali, isso não dá para pensar. Tá? Acho que quando você fala que é ansioso, pode ser o tempo de experiência, mas para a gente que fica assistindo, parece que realmente você está focado só no prato e o mundo pode acabar aqui ao redor, que está tudo tranquilo. É o meu prato que eu tenho que entregar, né? Então, eu acho que você lida bem, mesmo que você fale que não consegue lidar tão bem com a ansiedade. Porque na vida real, alguém para, senta, chora, se desespera, joga o prato para o ar, enfim. Mas isso aí é o que eu digo assim, ao longo dos meus anos, eu tive um pai que me ensinou isso, que chama determinação e comprometimento. Então, eu fui treinado a ser determinado e comprometido. Então, em nenhum momento eu abandonaria aquilo por nenhum momento. Então, eu sabia que, quando eu via a prova, eu sabia que daquele tamanho não daria tempo de ser executado. Por isso que eu fracionei em 3. E eu fui no limite, né? Tanto é que é o episódio mais emocionante do MasterChef e a prova é entregue no último segundo, né? Mas em nenhum momento passou pela cabeça de desistir. E eu sabia que se eu não desinformasse, eu seria eliminado, né? Apresentado no Ramecan. Então tinha que ser desinformado.
E eu não tinha tempo para isso, né? Porque todo mundo sabe, quando você assa massa dentro do ramecan, ela expande, né? Você precisa de alguns minutos para esfriar para você conseguir tirar. Eu não tinha esse tempo, entendeu? Então tem que ser na raça. Esperar o alimento fazer o que lhe foi proposto. Estão perguntando, aqui acho que de 10 em 10 das perguntas, qual é o segredo daquele pão perfeito que você sempre posta no Instagram? Eu não acho que ele é perfeito, mas eu posso dizer que ele é feito com muita dedicação e amor. Eu amo fazer pão, ele é feito de levain, ele leva 27 horas para ser produzido. Eu estou fazendo 4, daqui a pouco eu vou precisar até fazer as dobras. Eles vão ser assados amanhã, 5 horas da tarde. Então, muito amor e dedicação. Mesmo sendo alérgico a camarão, você concorda que esse é um alimento carro-chefe na culinária mundial? Não, não. É um prato, eu diria que ele é um prato delicado, extremamente difícil de fazer, pelo fato de ele parecer tão simples. Mas é muito difícil fazer. Tem gente que deixa o camarão borrachudo, tem gente que deixa o camarão cru, tem gente que coloca vinho para cozinhar, vira uma borracha. Ele é o segredo da cozinha, né? As coisas tão simples, parece que são as mais difíceis de ser executadas, né? Camarão é o prato mais fácil de dar problema numa mesa para o cliente do que um filé mignon. Se não souber fazer. Entendi. Qual foi a sensação de conquistar a estrela Michelin? De novo a pergunta? A mesma pergunta? Foi, desculpa. Realmente, tinha colocado. Qual que é a preparação ou ingrediente mais difícil de trabalhar e executar? Já que o camarão não é tanto esse ouro todo. Desconheço. Não, desconheço. Volto a dizer, tudo que é feito com estudo e dedicação, nada difícil. O camarão, eu só tenho a dificuldade de ser alérgico. Mas nem por isso eu vou deixar de usá-lo. Dentro da sua realidade de cozinheiro profissional, como que é feita essa preparação, por exemplo? Porque existem os pratos que são construídos, enfim, pela prática, experiência. Você já faz isso de cabeça ou você tem algum instrumento de gerenciamento? Por exemplo, eu ensinei para eles a importância da ficha técnica, pelo menos ao lado, para tentar organizar e tentar criterizar as medidas que você precisa. Mas na realidade, na sua realidade, como que você faz esse controle? Para fazer as preparações, verificar o que falta, enfim, já é de cabeça, usa um computador, enfim. Como que é feito? Não, é assim. A minha criação, ela vem através do sonho e do desenho, né? Uhum. Depois ela vai para teste, para ver como é que fica. Depois, ficou legal, computador. Aí se faz a receita e depois a ficha técnica, entendeu? Todos esses processos são extremamente importantes. Nenhum deles é mais importante que o outro, né? Entendi. Então é feita a ficha técnica, certo? É importante no processo. Eu sou craque nisso. Eu gosto de fazer a receita, o modo de preparo e depois a ficha técnica. Viu só, meus queridos, a importância dos instrumentos. Estão perguntando também. Você não está me usando, não. Você não está me usando, não, para valorizar o teu negócio. Pelo amor de Deus, hein? Não, tranquila.
É porque, na verdade, a gente sabe que a experiência, ela traz essa expertise, certo? Quando a gente está ali na correria do dia a dia, enfim, mas eu acho que é importante também ter esse conhecimento técnico, afinal de contas. Porque da mesma forma que existem pessoas que têm uma ótima formação, mas que talvez não consigam executar na realidade, como você falou que já teve até experiências com essas pessoas, então acho que acontece também o contrário. Aí eu acho que tendo essa realidade, porque quando você está ali na sala de aula falando, olha, é importante aprender sobre isso, 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 pode parecer, mas o importante é eu estar dentro da cozinha. O que eu vou calcular, como eu vou chegar até lá, tem que excluir, né? Então, eu acho que ouvindo de você, já começa um pouco essa conscientização que é um todo, não é só simplesmente pegar uma panela e fazer uma preparação. Você mesmo falou que tem o desenho, o sonho, não é só, belo dia, acordei e resolvi fazer uma receita com camarão e feijão. Existe todo um processo, não é algo pronto, é uma criação, é uma questão orgânica. Sim. Não, sem dúvida. Qual que é a área da gastronomia que você mais se identifica? Essa que você já trabalha efetivamente? Ou... Hoje, a que eu mais me identifico é a cozinha afetiva. É a que eu mais me identifico. E adoro fazer pão também. Quais conselhos você daria para eles que estão iniciando na área da gastronomia? Dentro de um contexto também de pandemia, né? Eles começaram e pá, a pandemia estourou. Então, para além disso, quais conselhos poderia ser dado? Eu vou dar um conselho muito simples, porque eu acho que quando você fala muito, acaba falando besteira. O meu conselho é muito simples, é o seguinte: quem vai e quer viver de cozinha, tem que cozinhar. Porque às vezes eu pergunto para a pessoa, você cozinha quantas vezes? Eu só cozinho no restaurante. Eu acho que quem quer viver de cozinha tem que cozinhar muito. Tem que cozinhar no restaurante, cozinhar em casa, cozinhar na casa dos amigos, cozinhar na casa da... Tem que cozinhar. A cozinha, ela é basicamente de repetição. Você vai melhorando a mão, vai treinando a mão, seja fazer a mesma receita todo final de semana, na casa de um amigo, né? Mas a cozinha ela é execução, ela é treinada, você afina fazendo, né? Eu vejo muita gente falando, eu cozinho só no restaurante. Eu não acredito que tenha muita vantagem ser um cozinheiro somente profissional. Quem cozinha tem que cozinhar sempre. Eu particularmente, adoro cozinhar. Cozinho em qualquer lugar, né? Acho que cozinha tem esse dinamismo. Então, o meu conselho é, vai viver de cozinha? Cozinhe muito. Muito, muito. Treine a mão. Bom, e aí também perguntaram como desenvolver a capacidade ou a habilidade de bater o olho no ingrediente e já pensar na preparação que vai fazer. Pelo menos ter uma leve noção de qual rumo seguir. Não, a resposta dessa pergunta é estudo, né? Você tem que estudar, você tem que entender qual é o ingrediente, quais as notas que ele tem. Ele tem nota de amargor, ele tem nota de acidez, ele tem nota de doçura, ele tem nota de frescor. Estudar, né? Você só consegue olhar o ingrediente se você estudar, pesquisar, né? Eu diria até mais pesquisar, entendeu? Você olha o pepino japonês no mercado, quais preparações seriam possíveis fazer? Mas antes de fazer isso, o pepino ele é indigesto. Você conhece o pepino, né? Ele é indigesto? Ele é indigesto. Quais preparações seriam possíveis fazer? Eu acho que esse fator de pesquisa é muito importante. Senão você se torna uma pessoa que copia, né? Então, eu vejo pepino no mercado, vou fazer um pepino igual ao que eu vi numa revista, na internet, do chefe Y ou H, entendeu? A criação de criação não diria, mas a transformação de um ingrediente vem mediante pesquisa. Como é que você vai transformar algo que você não conhece? Entendi.
E aí perguntaram também do crucifixo, que você usa nas suas apresentações, enfim, durante essa parte pública. A parte espiritual lhe acalma, lhe ajuda, enfim, há um pedido no momento que está sendo feita a preparação, como que essa parte espiritual é inserida dentro da gastronomia? Não, ela consequentemente está na gastronomia porque ela está no meu coração, né, do meu dia a dia. Eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, então, nos momentos de dificuldade, é uma questão de fé, né? Não é nada mais do que isso. Uma questão de fé, como qualquer outra pessoa tem, fé no Buda, fé né? Fé é intransferível, né? Mas ela não está dentro da gastronomia, ela consequentemente está na gastronomia porque ela está no meu coração. E aí, turma, mais alguma dúvida? Alguma contribuição? Tu gostaria também de falar mais alguma coisa, chefe? Eu não, eu vou precisar fazer meus pães agora, eu tenho 4 pães para fazer amanhã. O papo está incrível, mas se não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de encerrar. Eu acredito, então, que a gente finaliza com essa última pergunta. E, mais uma vez, eu queria deixar aqui público o agradecimento por você ter aceitado tão prontamente, de maneira tão acessível. Depois que eu terminei de falar com você, eu já entrei em contato com a Gabriela, falei, meu Deus, você não acredita quem me respondeu no Instagram. Então, agradecer realmente, eu acho que isso faz a diferença do profissional, porque existe aquela construção que a gente faz, e principalmente aqui no Norte, a gente às vezes tem essa sensação de que não existe a valorização, as pessoas não vão querer ter o interesse pela gente. Então, essa disponibilidade que você teve em auxiliar e dar uma palavra e responder várias perguntas aqui para os alunos foi extremamente incrível, um ato e, enfim, vai ficar realmente guardado. E eu gostaria muito de agradecer, desde o primeiro contato eu tenho agradecido, mas queria deixar claro aqui também esse agradecimento. E aí a turma também está agradecendo a experiência, a presença, enfim, esclarecedor todo esse momento que a gente teve com você essa noite, viu? Muito obrigada realmente pelo tempo disponibilizado. Eu queria aproveitar a sua fala e falar para todos os alunos que estão aí um exemplo assim, acreditar sempre acreditar. Você acabou de falar, você ficou surpreso de eu aceitar. Nós temos que acreditar, porque temos a mania ou a educação cultural de desistir no primeiro não. Nessa profissão, o não é uma coisa extremamente constante. A gente tem que trabalhar sim, entendeu? Nada é fácil. É isso mesmo. Foi bem o não eu já tenho, então o máximo que eu poderia ter sido era ignorada, mas enfim, não foi o que aconteceu, e realmente muito obrigada. Eu até passo a palavra agora para a Gabriela, que é a nossa coordenadora, então, por ser da área, eu gostaria que ela fizesse a última fala também. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Sr. Francisco, né, pela disponibilidade, agradecer em nome da Unimeta e dos alunos também de gastronomia por esse momento. Eu acho que acrescentou bastante a carreira deles, né? Que nem eu sempre falo para eles, gastronomia é uma profissão difícil, uma profissão que demanda bastante estudo, né? Mas é uma forma da gente estar passando amor, afeto, tudo aquilo que a gente consegue sentir em forma de alimento, né? Eu falo para eles que gastronomia é uma coisa muito bonita, né? Então, Sr. Francisco, muito obrigado, espero recebê-lo aqui na instituição o mais breve possível, a gente vai ficar muito feliz com a sua presença aqui, tá? O convite está em aberto para o senhor vir ministrar aulas, ou até mesmo se quiser ficar aqui com a gente, né?
eu ficaria muito agradecida com a sua presença aqui. E muito obrigada por essa disponibilidade do seu tempo aqui com a gente, com os alunos, e obrigada também à professora Suelen pelo empenho, né, e por esse momento que a senhora proporcionou aqui para a gente. Eu que agradeço, assim, eu sempre falei no início, eu valorizo muito essa coisa da formação, muito. Gostaria até de ter mais tempo para me dedicar mais. Agradeço o convite. E se Deus quiser, a gente ainda vai queimar umas frigideiras junto. Isso mesmo. Então é isso. Muito obrigada, viu? Enfim, o senhor está liberado para fazer suas dobras perfeitas e postar no Instagram para a gente se deliciar de longe. Parabéns para vocês aí, para os alunos, sucesso, jamais pensar em desistir. É o que eu falei lá naquela pergunta lá. A maior dificuldade é aprender a lidar com os fracassos. E essa profissão tem muitos. Eles têm muito mais fracasso do que sucesso. Entendeu? Não podemos desistir jamais. Quem é cozinheiro de verdade tem uma missão a ser cumprida aqui. Entendeu? Eu quero agradecer em nome dos meus colegas de sala, que ninguém teve coragem de ligar o microfone, então eu liguei o meu. E dizer que você tem alguns admiradores. Eu gosto de cozinhar também, eu gosto de criar, né? Muito que nem obrigado. Falaram que eu tenho uma churrascaria aqui. E, olha, foi muito proveitoso, gostei muito de lhe ouvir, tá? E eu acredito que está todo mundo satisfeito. Tenha uma boa noite e quem sabe um dia Muito a gente obrigado. possa recebê-lo aqui com a gente, conosco. Será uma honra ministrar uma aula. Uma honra. Muito obrigada, viu? Boa noite. Uma boa noite, muito obrigado para vocês, tá? Tchau, tchau. Boa noite. E aí, gente, é isso. Foi, infelizmente, né, por conta do fuso horário, que nos diferencia. Ele teve esse tempo muito curto, mas, enfim, eu acho que, por mais que fossem só 10 minutos, só a participação dele aqui para dar esse up, esse gás para vocês. E, enfim, é uma experiência inédita. Vocês conversaram com uma pessoa que era global, né? Então, fica o experimento para vocês, realmente. Prestem atenção nos conselhos que eles deram. Vocês estão no início, então eu acho que tiveram muitas questões esse semestre, alguns momentos de desmotivação, de dificuldades, mas como ele falou, a vida é isso. Então, de uma certa maneira, vocês já estão sendo preparados para as dificuldades que vocês vão encontrar no dia a dia, né? Então, eu acho que é interessante vocês terem realmente dessa experiência. Muito obrigada por todo mundo que fez as perguntas. Peço desculpas se alguma deixou eu passar despercebida. Enfim, eu tentei fazer aqui a leitura o máximo possível. Para quem foi chegando depois, eu vou disponibilizar o link dessa aula, o link da aula que eu estou gravando. Então, vocês vão poder acompanhar desde o início as perguntas que haviam sido feitas. Enfim, o que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Embora vocês saibam que eu não sou especificamente da área de vocês, mas eu queria trazer essa contribuição e eu fiquei em choque quando ele aceitou. Então, enfim, eu praticamente não dormi até hoje. Eu fiquei, meu Deus, que ele não seja fake, que ele não seja fake. E quando ele apareceu aqui, eu falei, ok, eles vão ter uma experiência inédita e gratificante. E é isso, muito obrigada pela participação de vocês hoje, tá? E boa noite para todo mundo. Peraí, gente. Eu queria falar. Deixa eu lembrar um negócio aqui para vocês. Peraí que eu voltei. Lembrando que amanhã o estudo de casa é para entregar, viu? Não esqueçam, aquele que está lá no Class. Só queria dar essa notícia para vocês.
Professora, é para enviar no e-mail de gastronomia? Isso, envia no e-mail de gastronomia. Tá bom. pra amanhã. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Nada, eu tô com saudade de vocês, A viu? gente também. Eu também. Bora marcar uma live, todo mundo junto, bebendo, se divertindo, brincadeira. Eu ainda tô gravando essa aula. Peraí, deixa eu até parar de gravar.